Opa! Opa! Bem, pessoal, uma live organizada especialmente no dia de hoje para nós tratar de assuntos extremamente importantes aí na nosso período de pandemia, de pós-pandemia. Nós conseguimos reunir aqui três profissionais, cada um com uma ótima em suas áreas, para tratar um pouco aqui sobre temas que interessam a coletividade, a sociedade, e estamos muito contentes aqui, porque estamos entre três colegas aí, oriundos aí do Badesul, trabalhamos juntos aí em anos anteriores. Para mim, pessoalmente, é um prazer muito grande estar aqui com o Carlos Abel. Trabalhamos fortemente juntos aí, tempos idos aí de financiamento de bancos de desenvolvimento, depois parceiraços aí no Conselho de Economia e em vários projetos e vários negócios aí que o Abel tem conduzido aqui junto ao empresariado aqui da região sul do país. Da mesma forma, me sinto muito honrado estar aqui junto com o Parodi, que foi um parceiro nosso também no Badesul. O Parodi, ao longo da sua vida, trilhou uma brilhante trajetória no serviço público e está trazendo para nós, nessa live, também a sua longa experiência aí sobre gestão pública, e dentro desse tema vai nos trazer aqui as suas ideias e as perspectivas que temos aí no mundo de parcerias, de público-privado, de projetos de gestão pública, etc. A experiência do Parodi vai ser super importante. Eu, da minha parte, vou também tentar contribuir nessa live com alguns aspectos relacionados aí a investimentos, a capitalização de empresas, dentro desse mundo de startups, dentro desse mundo aí de investimentos em venture capital, enfim, tem todo um cenário de inovação, de tecnologia, de novos tempos, e vou tentar trazer a minha contribuição pela experiência que eu tenho acumulado ao longo desses anos. Então, eu queria agradecer, primeiro, meus pares aqui, ao Abel e ao Parodi, da alegria de nós estarmos juntos aí num dia como hoje, um dos dias mais frios aí do ano, um dos dias com a perspectiva de neve em vários lugares aqui do estado, e também em Santa Catarina e Paraná, mas nesse cenário de inverno que a gente pode acalentar aqui o nosso debate, a nossa conversa em torno dessas três frentes aqui que nós propusemos a conversar hoje. Uma frente de financiamentos para vários empreendimentos aí que o Abel já liderou ao longo da sua vida, um tema sobre gestão pública, que o Parodi está com enorme experiência, e um tema sobre capitalização privada de empresas. Dentro desse cenário, eu queria também agradecer de uma maneira muito especial a quem está nos ouvindo, quem está participando dessa live. Como todos sabem, estamos utilizando o Face. Toda essa live fica gravada, então, de tal maneira que ela também pode ser disponibilizada posteriormente para todos os que estão aqui, para outros que eventualmente não possam estar participando nesse momento. Bom, dito isso, mais uma vez agradecendo toda a organização, nós temos o pessoal de apoio também, o pessoal de apoio liderado pela Milena. Obrigado, Milena, por todo o apoio aí para a realização dessa live. E dentro desse cenário, eu queria pedir para cada um de nós se apresentar pessoalmente, dizendo de onde veio, onde nasceu, o que fez na sua vida, aonde se formou, se é casado, se é solteiro, se é disponível, filharada, e, enfim, para o pessoal entender por que estamos juntos aqui nesse momento.
Queria passar, de repente, em primeiro lugar, para o Parodi. Parodi, tenta fazer uma apresentação pessoal tua aí, em 1, 2, 3 minutos aí, o tempo que tu precisar, sem entrar numa matéria mais dura, mas mais para nós conhecer, assim, afinal, isso é comparado, afinal, tu mora em Porto Alegre e mora em Canoas, enfim, depois eu passo para o Abel e também faço uma apresentação pessoal minha. Vamos lá, Parol, para tuas boas-vindas aí. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma satisfação estar aqui com velhos amigos, companheiros de início de jornada profissional lá no Badesul, lá no ano de 1975, já vão 45 anos, o tempo passa muito depressa. E eu sou o Parodi, José Alfredo Pérez Parodi, eu nasci em Santa Maria, mas me criei em Porto Alegre, casado com a Rosângela Parodi, tenho 3 filhos, o Estevão, a Marilim e a Bárbara, já avô de 4 netos, nós já tenho uma neta de 16 anos e um caçula de 6 anos. Sou morador na zona sul de Porto Alegre, no Jardim Isabel, um bairro mais aprazível de Porto Alegre. Quem não conhece o Jardim Isabel, faço o convite para conhecer, acho que o Abel conhece, o Abel também é aqui da zona sul. Temos aí uma longa caminhada de vida profissional. Iniciamos num banco de desenvolvimento e nos enveredamos para a atividade no setor público, mais especificamente na Secretaria da Fazenda do Estado. Sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda. Lá estive por 33, quase 34 anos, e o restante do tempo de vida pública no Badesul, né, que aí já foram 8 anos e meio, e no momento me encontro numa condição de aposentado, né, mas não inativo, né, porque permanentemente nós atuamos na sociedade. Hoje faço parte do Conselho Deliberativo da nossa associação aqui do bairro e acompanhamos ativamente as questões de interesse da nossa cidade de Porto Alegre. Então, é uma satisfação estarmos aqui nesse momento para discutir políticas públicas, discutir como se encaminham projetos relevantes e estruturantes para a nossa economia, né, para o nosso setor privado, e também modelo de estruturação de participação acionária nas nossas empresas com o CLOS. Então, eu sou o Parodi e vamos em frente. Muito bom, Parodi. Você começou cedo, hein? Tem uma neta já de 16 anos. Parabéns aí, cara. Isso aí. E tem cara de vovô ainda, cara, com esse cabelo preto aí, bonito aí. Poxa, nota 10. É natural, não é pintado, não. Que coisa boa. Afinal, gremista ou colorado? Eu sou gremista. Opa, então gremista. Nós estamos com um time bom aqui. Estou passando para o Abel. Oi, Abel. Poxa, mais uma vez, fantástico a gente estar junto aí. Bola contigo, cara. Te apresenta aí para o nosso público ouvinte. Boa noite a todos. Mais uma vez aí, agradeço aí o convite do Clóvis, do Parodi, a gente está conversando aqui, interagindo. E eu sou o Beto Abel, trabalhamos no Badesul, como foi dito, em 75. Mas antes de ser economista, Clóvis, eu fui jogador de futebol, sabe disso? Sei disso. Então, assim, eu enganei um pouquinho, né? Sabe disso? Enganei, joguei na SAB, lá em Ipanema. Depois fui para o Grêmio, fui para a CBF. Então, a gente fez uma carreira legal aí no futebol e depois eu me tornei economista, com muita honra e muito orgulho. Né? Então, foram 20 anos de Badesul, né? Mas antes disso, assim, eu sou casado, minha mulher está em Gramado, eu estou em Porto Alegre, eu fujo do frio quando eu posso, né?
e que eu tenho receio daquele frio lá, de pegar gripe, enfim, 65 anos tem que ter alguns cuidados, né? Cabelo branco, viu, Carol? Tá? Então, 2 filhos, a Roberta e o Renato, uma netinha, a Eduarda, e então a gente compartilha. Infelizmente, esse momento aí estamos cuidando, eu tenho evitado só por vídeo, né? Porque a situação ela é delicada, enfim. E profissionalmente eu trabalhamos lá no Badesul durante 20 anos, né? E saí em 95, e em 96 foi constituída a Fomento. Tem uns bannerzinhos aqui atrás, foi o marketing aqui, tá? Umas empresas, clientes ali, enfim. E a Fomento faz 25 anos, Cláudio, o ano que vem. Tá? São 25 anos de atuação, um trabalho bacana, depois a gente vai falar sobre algumas linhas de crédito aí que a gente tem operado aí com parceiros de banco aí. Basicamente é isso, e depois a gente consegue aí evoluir nessas linhas de crédito e financiamento. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí. Pô, muito bom, Abel. Bom, pessoal, eu como um terceiro elemento aqui dessa live, trabalho, enfim, vivo em Porto Alegre, nasci na cidade de Horizontina, uma cidade distante aqui de Porto Alegre, uns 500 quilômetros. Vim a Porto Alegre estudar, fiz curso de economia na PUC, fiz curso de administração, mas, enfim, sou economista de formação e de profissão. Trabalhei em algumas empresas privadas, e, enfim, no Badesul tive o prazer de trabalhar, então, com a Abel e com o Parodi, com vários outros amigos que, eventualmente, estão aqui nos escutando. Na minha trajetória, fui depois fundar, e trabalho até hoje, numa companhia de participações chamada CRP, que faz a gestão de fundos de investimento para a capitalização de empresas, e somos sócios de várias empresas aqui no Sul, trabalhamos daqui até São Paulo, participando de empreendimentos como acionistas e, portanto, participando em conselhos de administração, em gestão de empresas, etc. e tal. Tenho uma família super bacana, também casado com a Lili, temos 3 filhos e já temos 5 netos. Tenho uma filha hoje que mora nos Estados Unidos, tenho um filho que mora na Itália, e tenho uma filha querida que mora em Porto Alegre, todos gremistas, felizmente, e isso nos alegra, porque estamos 3 gremistas hoje nessa live aqui. Mas fazendo homenagem ao Tuba do Internacional, que está líder do campeonato pela estatística desse dia de hoje. Aí. Dito isso, mais uma vez, obrigado aí pela participação de todos. Passaria imediatamente para temas um pouco mais profundos, e aí eu passaria imediatamente para o Parodi, que tem uma experiência aí como especialista aí em trabalhos em gestão pública e ter esse analista aí fiscal, fiscalização, etc. Reuniu uma experiência boa na gestão lá do IP, enfim, em outras atividades, e portanto, pode nos trazer aqui uma sua visão, Parodi, por favor, para nós e todos que estão nos escutando. Como é que tu vê a saída aí para a nossa economia, para os nossos pós-pandemia, ou mesmo no período de pandemia? Existe um movimento forte a nível de governo federal para a realização cada vez mais de privatizações, para a realização cada vez mais de parcerias público-privadas. No passado, nós tivemos algumas experiências, nem todas muito gratificantes, mas outras com bons resultados. Como é que tu pode analisar essa perspectiva que a gente tem para os próximos anos, para essa sociedade, uma vez que a poupança brasileira é baixa, uma vez que os recursos são escassos, a administração privada parece bem
interessante. E dentro desse cenário, como é que tu vê aí as parcerias públicas-privadas para os grandes investimentos do país? Por favor, Toronto. Obrigado, Clóvis. Justamente diante da atual situação que nos encontramos, propusemos, através de um artigo que está disponível no meu site, né? Tem um blog, que é www.parode.com.br. Quem teve a oportunidade de ter acesso antes desse momento, muito bem. Quem não conseguiu, pode acessar num segundo momento. Nós, a partir dessa visão que nós temos sob o ponto de vista de uma maior participação do capital privado no financiamento de políticas públicas, entendemos que estamos diante de uma situação de crise que não é uma crise por conta da pandemia propriamente. Obviamente que essa crise se agravou na situação de pandemia, mas que era uma crise estrutural que já vem de longa data e que, por conta justamente de um modelo de financiamento da atividade pública e, inclusive, de intervenção do Estado no setor privado. E, basicamente, nós observamos que a participação do capital privado ela acontece de uma forma muito vinculada aos ciclos econômicos e aos ciclos políticos. Ora, de uma forma mais aceita, mais reconhecida como fator determinante de fortalecimento e desenvolvimento da nossa economia e da nossa sociedade, e outros momentos mais voltadas para um modelo de intervenção com o uso de capital público. E o exemplo mais forte que nós temos, sob o ponto de vista de intervenção do Estado na nossa economia, são as nossas estatais. Nós temos 138 estatais vinculadas à União, e um total de 418 no Brasil como um todo, incluindo estados e municípios. E, do ponto de vista do comparativo com outras nações, por exemplo, da OCDE, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de estatais com atividades de intervenção na nossa economia, um conjunto de 36 nações. Então, nós entendemos que esse momento exige, por parte dos administradores, tanto público quanto privados, a busca de alternativas que possam, a partir da situação que está dada, né, uma crise estrutural que já vinha e agora se agravando por conta de um socorro emergencial por parte do governo federal, de uma autorização já na ordem de 404 bilhões que foram autorizados através de medidas provisórias, que até o mês de junho nós tínhamos aí já um desembolso na ordem de 158 bilhões. Então, nós entendemos que o caminho para a retomada do nosso desenvolvimento econômico e social passa fortemente pelas parcerias público e privadas, e que tem todo um arcabouço legal, que já vem lá desde 2004, e vem crescendo, e vem se qualificando, e vem se aperfeiçoando, e que nós precisamos fazer o debate em torno dessas alternativas, porque o capital privado, as nossas empresas privadas, e o Clóvis
é testemunha disso, e o Abel, de que já nos encontramos com condições de capitalização, de governança, para poder fazer uma boas parcerias com o setor público, no sentido de se buscar, então, uma alavancagem com recurso privado, para que a gente possa superar esse momento de crise. Parodi, deixa eu interromper aqui só para... mas isso passa muito por uma decisão, enfim, o governador, o presidente, o prefeito, muitas vezes querem fazer uma privatização ou querem passar para a iniciativa privada alguma empresa e encontra enorme resistência a nível legislativo, né? Por alguma razão. E aqui não tem nenhuma conotação política, o viés de partido, nada disso. Mas, assim, claramente isso tem que ser aprovado pela Assembleia, ou pela Câmara, etc. e tal, qualquer movimento de privatizar, etc. Você acha que o nosso mundo político está preparado para, assim, entender que a privatização é algo importante, até pela falta de recursos e na busca de uma gestão melhor para os negócios? Eu entendo que nós temos que conduzir essa alternativa de retomada da nossa economia com a participação do capital privado, entendendo dois movimentos por parte dos nossos governantes, de ter a coragem de fazer essa discussão e esses enfrentamentos, e também por parte da sociedade, de reconhecer que nós precisamos encontrar soluções. Nós não podemos mais empurrar com a barriga os problemas que nós temos assistido, Brasil afora, né, de situações em que muitas dessas empresas já cumpriram a sua missão, do ponto de vista daquilo que foi definido legalmente, e, inclusive, com sérios prejuízos para a sociedade, do ponto de vista do seu desempenho, da sua eficiência, e, inclusive, a nível de exposição quanto a eventuais situações de corrupções, de desvios, e aí afora. Então, o que nós precisamos é realmente buscar fazer a discussão política, porque essa questão ela passa por decisão política, e que a sociedade tem que entender que o momento de crise, o modelo de financiamento com recurso do Estado, ele acaba endividando cada vez mais, né? Hoje nós temos aí uma carga tributária na ordem de 33%, e que com um endividamento na ordem de 5,5 trilhões de reais, e que a situação tende a uma precarização cada vez maior dos serviços públicos e da incapacidade do poder público, em todos os níveis, União, Estados e municípios, do financiamento das políticas públicas. Então, em relação à pergunta que tu faz, Clóvis, da dificuldade política, ela existe, sim, mas porque todo o arcabouço que foi construído ao longo dos últimos 40 anos, de certa forma, criou amarras, garantias, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos situações de mudar a Constituição por conta de plebiscitos e tudo mais. Então, quando um governante toma essa decisão como uma decisão de alternativa, de romper com o modelo de financiamento, ele encontra muita resistência. Então, nós precisamos fazer essa discussão de uma forma desapaixonada,
de uma forma sem ideologia, mas na busca de solução para a sociedade, né? Porque a sociedade, quando utiliza um equipamento, né, como nós temos vários exemplos, e esse equipamento presta serviço de qualidade, ele não quer saber se a origem para formar aquele equipamento, se o recurso foi público ou privado. A sociedade paga imposto e quer serviço de qualidade, e cabe ao gestor público a busca das alternativas mais compatíveis, mais econômicas, para que a sociedade tenha, enfim, o seu atendimento e que possa o Estado se direcionar explicitamente focado naquilo que é essencial, que é educação, saúde e segurança. Ok, Parodi, eu acho que estamos perfeitamente de acordo. Eu vou passar para o Abel, mas depois eu volto contigo, porque, assim, vamos trazer casos aqui, vamos dar cores à nossa discussão aqui. Sei lá, a Freeway está aí, está privatizada aí por 30, 35 anos. É bom, não é bom? É mais ou menos, acho que está todo mundo gostando, né? Sei lá, tem uma discussão agora lá do mercado público, privatiza ou não privatiza? Ou a CE, por que não privatiza a CE? Porque é um gabinete de emprego. Assim, depois eu gostaria de ver casos típicos, exemplos clássicos. Você tem aí, Banrisul, é uma grande discussão, né? Banrisul presta um bom serviço, sim, dá lucro, sim, ajuda, não ajuda, privatiza, não privatiza. Vamos tentar depois pegar alguns exemplos aí. Mas eu queria trazer para o Abel, porque o Abel, na sua vida, nos seus projetos, a Fomento tem auxiliado aí exatamente nessa linha aí. A Fomento tem feito projetos e criado modelos aí que têm favorecido, que têm buscado soluções aí para esses movimentos aí de gestão pública versus gestão privada, colocando alguns negócios com empresários que hoje têm dado bom resultado. Fala, Abel, vamos lá. Essa pauta aí é bacana, interessante. Nós tivemos aí dentro desse assunto de PPP, nós elaboramos em 2008, 2007, 2008, nós elaboramos um projeto para o Camelódromo, né? O de compras, que é o Pop Center, né? Que foi inaugurado em 2009. Então, lá na época, vocês lembram, nós tínhamos uma cidade totalmente poluída, de camelôs nas ruas, né? E o objetivo ali foi uma revitalização em Porto Alegre, no centro histórico ali. E esse projeto teve um sucesso absoluto. 800 camelôs que viraram microempresários. Né? Uma média ali de 4, varia, né? Os boxes ali, mas 4 metros quadrados, é bem pequeno, né? Mas o movimento que isso dá é impressionante. Se olhar os números do camelódromo, são 11 anos já de atividade, circulavam, né? Agora nós estamos num momento totalmente atípico, mas mais de 1 milhão de pessoas mês no camelódromo, né? E várias atividades, né? Estacionamento, praça de alimentação, enfim. Então, foi um case muito legal, muito interessante. A gente prospectou recursos para a empresa, né, e com cedência daquele espaço ali da prefeitura. Né? Na época, eu acredito que o prefeito era, se eu não me engano, José Fogaça. Acredito que era o Fogaça na época. Né? Então, assim, foi um tremendo um projeto, e a gente dá continuidade a isso. Né? Inclusive, os bancos hoje, eles querem buscar parceria nesse sentido aí. Agora mesmo, nós colocamos um projeto no BRDE, inclusive o BRDE é muito ágil lá nas análises de financiamento, e nesse momento ainda eu peço para não divulgar o nome, porque o projeto foi enquadrado, tudo, tem maior interesse e receptividade, mas não está ainda totalmente concluído. Né? Mas é uma parceria público-privada também, na Serra Gaúcha, né, em Canela, um projeto na área de turismo, onde tem o máximo interesse em atuar nessa área aí. Então, ou seja, existe a receptividade, né, para esse tipo de segmento, existe recursos
para ser financiados, que é o mais importante. E nós estamos falando aí, no caso desse mais atual, nós estamos falando numa linha do FUNGETUR, né, com 240 meses de prazo, até 60 meses de carência e com mais 180 meses de amortização, né, para ter maturação. Deixa eu trocar em anos isso. São 5 anos de carência? Até 5 anos de carência. E até 20 anos para pagar? Um negócio desse. Exatamente. Não, isso é o recurso da onde, Abel? É Fungitur e tem algum outro recurso para esse tipo de negócio que você consegue no BRDE, no Badesul, no a atividade, né? E como é turismo, né? Como é uma área voltada a esse segmento, então a linha mais atrativa, momentaneamente, é o Fungitur, nesse prazo bastante elástico e um custo de 7,46 ao ano. Né? Isso aí dá 0,6 ao mês. Né? E NPC mais 5% ao ano. Né? Onde financia praticamente 100% do investimento. Né? Tem um limitante até 10 milhões de reais, né? No caso do Fungitur. Agora, se não for atividade de turismo, também tem linhas do BNDES que podem atender esse tipo de demanda aí existindo, né? Mas Abel, isso são linhas aí para a área de turismo, mas como é que estão os bancos aí, BRDE, Badesul, Banrisul? Eu vou te dizer assim, ó... Para financiar os empreendimentos privados aí no país, aqui no estado, estão atuando firme? Eu te digo assim, ó, no caso da Fomento, tá? A gente sempre faz um diagnóstico antes de encaminhar um pedido de financiamento. Nesse período de março a junho, tá? Julho, está no site isso da Fomento, fomentoconsultoria.com.br, nós tivemos uma demanda aí de mais de 50 milhões de encaminhamento de financiamentos. Tá? Tivemos muito mais solicitações, tá? Mas, fazendo essa prévia, fazendo esse diagnóstico, algumas situações a gente não evoluiu. Essa que eu estou te falando de mais de 50 milhões estão nos bancos. Tá? Badesul, BRDE e Banrisul, tá? Nos 3 bancos. E todas essas operações, algumas já liberadas, algumas já aprovadas e outras em análise. Então, eu sempre digo, tendo um bom projeto, existe recurso que os bancos estão propensos para financiar. Tá? Aquela história de dizer, só dá para a gente que não precisa, não é bem assim. Essa história não existe. Tá? Abel, mas a questão das garantias, que sempre foi um entrave, continuam garantias reais ou tem alguma flexibilidade disso? Não, para esse tipo de projeto, né, Clóvis, tem que ter garantias reais, né? Está financiando 10 milhões, 5 milhões, tem que ter garantias reais, né? Pessoa jurídica ou pessoa física. Agora, tem a linha do Pronamp, por exemplo, que é uma linha nova do governo federal para atender essa emergência aí, essas microempresas até 4 milhões e 800 mil por ano de faturamento. Essas aí têm um fundo garantidor, né, que os bancos não precisam de garantia. Né? O Badesul tem essa linha, o Banrisul tem, Sicredi tem, tá? Então, a princípio, não tem garantia para esse tipo de financiamento, de empréstimo, vamos chamar assim, para capital de giro, que tu pode pegar até 30% do valor do teu faturamento. São recursos limitados, né? São para microempresas. Né? Aí cada um deles tem as suas políticas de atuações. O Badesul dá até um determinado valor, o Banrisul dá até outro valor. Né? Não quer dizer que tu tendo 30% de faturamento, tu vai receber esse valor. Talvez não, talvez menos, mas é para atender o maior número possível de empresa. E agora o presidente, ontem, sancionou mais 12 bilhões. Né? Nessa linha. Deve entrar em operação de imediato. Só que isso aí, Clóvis, não vai levar uma semana. Uma semana vai embora esse dinheiro. Vai embora. 15 bilhões levou menos de um mês. Tá todo mundo aguardando essa linha. Depois eu queria fazer uma análise contigo aí sobre, enfim, tu podia dar um panorama aqui para quem está assistindo, sobre a situação das empresas aí nesse período de pandemia aí, como é que tem muita gente tendo dificuldades, e, enfim, dá um panorama depois para nós daquilo que tu acha que está com mais chance, menos chance, assim, o que tem de novidade aí pós-pandemia.
Mas antes disso, eu queria voltar, antes de voltar para o Parodi, eu só queria dizer, da minha parte também, pessoal, que tenho trabalhado ao longo desses anos, aí, mais de 30 anos, nesse mundo aí de investimentos em empresas na região sul aqui, sob uma forma não de financiamento, mas sob forma de investimentos de capital acionário, tanto para empresas muito pequenas aí no mundo de tecnologia, de startups, empresas iniciantes, como empresas médias na região toda, como também empresas bem maiores. A CRP, onde eu trabalho ao longo desses anos, foi fundada, inclusive, pelo BRDE, pelo Badesul, na época, e pela iniciativa privada, e talvez o melhor exemplo de uma parceria público-privada. A própria CRP que eu trabalho hoje foi uma empresa privada, mas quando iniciou, ela tinha 40% do seu capital público. O Estado, através do BRDE e do Badesul, foi lá e ajudou, criou a CRP, criou um mecanismo no Rio Grande do Sul para investir capital acionário em empresas privadas aqui no Estado. A composição final da CRP é típica parceria público-privada. Assim, a gente tinha 60% de capital privado, constituído na época assim, por cento e poucas empresas do Estado do Rio Grande do Sul, grandes grupos como, sei lá, Gerdau, Marco Polo, Randão, IOSP, enfim, grandes grupos que na época constituíram a CRP com capital, e o Estado entrou via BRDE e Badesul, constituindo, enfim, é uma experiência que foi gratificante ao longo de todos esses anos. A gente fez mais de 100 negócios já, investindo em empresas dos mais variados setores, e constituímos ao longo desses anos aí mais de 10 fundos de Private Equity, Venture Capital, virando sócio de vários empreendimentos. Funciona super bem, é um exemplo típico de como o dinheiro público colocado aí, enfim, iniciativa pública, apoio público colocado aí na gestão privada. Mas, enfim, ao longo da história, a própria CRP fez vários investimentos em várias empresas que deram um resultado bacana, assim, que tem parcerias também com instituições, etc. E eu posso trazer alguns exemplos depois aqui para quem nos assiste. Mas eu só queria, antes de passar a palavra, dizer que esse modelo de atividade da CRP é um modelo que hoje está no Brasil todo. Existe uma associação brasileira de Private Equity e Venture Capital que congrega hoje mais de 100 gestores. Então, existem gestores muito grandes, muitos investidores fazendo negócios aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados. Grandes companhias hoje passaram por capitalização via esses fundos de Private Equity, e é um modelo mundialmente reconhecido como um modelo que dá uma boa alavancagem nos negócios e oportuniza principalmente novas empresas com novas tecnologias, com inovações, a crescerem mais rapidamente. Cada um de nós, como cidadãos, no dia a dia, utiliza ou um Uber, ou utiliza uma comida delivery, ou utiliza uma rede hoteleira, uma rede de aviões, enfim. Se nós for olhar, todas essas empresas aí da alta tecnologia, desde do Face, que nós estamos utilizando agora, como Google, como Apple, enfim, essas companhias todas, de uma maneira ou outra, foram criadas e cresceram mais rapidamente, recebendo capital de investimentos privados, de fundos de Private Equity e Venture Capital. Então, é uma atividade gratificante que eu exerço junto com meus sócios lá no CRP,
e muito em parceria aí com os bancos e com órgãos públicos. Fala. Não, eu só queria que tu lembrasse lá o início da CRP, rapidamente, a visão que o nosso professor saudoso Ari Burger teve, né, Clóvis? Então, o professor Burger foi um entusiasta dessa área, foi presidente já do BRDE ano passado, e no Banrisul também, e ele entendia que era super importante para essa nova geração de empresas, para essa nova geração de negócios, além do financiamento, etc., ter também capital para ser investido de uma maneira, sob forma de risco, ou seja, de uma maneira empreendedora para poder fazer os negócios evoluírem e criar novos empreendedores nesse estado. Realmente, saudoso professor Ari Burger que deu luzes a toda essa atividade aí. E Clóvis... Obrigado, Abel, por lembrar. Eu vou passar para o Parodi. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. A composição do acionário da CRP hoje, o Estado ainda continuou ou se retirou? Não, Parodi, ela evoluiu ao longo dos anos. Hoje nós temos o grupo de executivos da CRP, tem mais ou menos 60% do negócio, e temos alguns sócios privados, mas nós ainda temos o prazer de contar com o BRDE, representando, então, a iniciativa pública, como um dos acionistas da CRP. E, por outro lado, Parodi, a maioria do capital que nós temos sob gestão é um capital que vem de bancos e instituições de desenvolvimento. Nós temos recursos do Banrisul, temos recursos do SEBRAES, temos recursos do BNDES, o BNDES participa em vários fundos nossos, temos recursos da FINEP, temos recursos do Banco Mundial, do BID, então, assim, várias instituições públicas e multissetoriais têm investido conosco em nossos fundos e nós investidos nas empresas. Então, nós temos uma ligação muito grande com o setor público e na própria composição acionária da CRP, ainda permanece o BRDE como um acionista importante. Muito bem. Dito isso, Parodi, queria que trouxesse para nós aí algumas experiências aí que tu possa, talvez aqui do estado, do país, ou do município, nos trazer como bons exemplos aí, ou exemplos de gestão público-privada, dessas parcerias, da busca de capital privado para atividades que antes eram públicas, enfim, com o tempo foram sendo privatizadas. Tu pode trazer alguns exemplos para nós aí? Pois não. Nós temos poucos exemplos, na verdade, em nível de Brasil. Nós temos lá no Rio de Janeiro o Porto Maravilha, que foi uma operação financiada com as chamadas operações urbanas consorciadas e também uma PPP. Né? Então, foi uma operação mista, que está funcionando maravilhosamente bem. A última vez que estive no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de conhecer, e então foi uma solução criativa, né, usando justamente essa parceria que, no caso da CRP, né, o nosso saudoso professor Ari Burger, identificou essa tendência, essa oportunidade de não só ficar na linha do financiamento, de fomento, desenvolvimento ou financiamento comercial, mas apostar no capital de risco e apostar na governança. Né? Então, é disso que nós estamos falando. Então, Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Nós temos em São Paulo um outro projeto chamado Água Espraiada, né, que é um complexo residencial, né, lá de 2009, e também temos em São Paulo um outro projeto chamado Faria Lima, né, que são cases de sucesso de maior expressão
no Brasil. Temos algumas experiências também em Minas Gerais, na área, inclusive, de sistema prisional, na área de unidades de educação infantil. Aqui em Porto Alegre, nós tivemos em 2009 também uma primeira experiência de operação urbana consorciada, que é na Lomba do Pinheiro, quando foi concebido e instalado lá o CEITEC, né? Infelizmente é um projeto que não evoluiu, mas, de certa forma, a escassez de empreendimentos, né, que poderiam ter acontecido muito mais, porque nós temos toda uma legislação que começou lá com a Lei de Licitações, em 1993, que foi a primeira experiência de contratação regulada, né, com instrumento de lei federal. Depois veio lá, em 2004, a Lei 11.079, que foi especificamente sobre as PPPs. Houve depois um aperfeiçoamento para os consórcios, para delimitar os limites dessas PPPs, as leis de concessões, enfim. Nós temos todo um arcabouço que possibilita que se avance, né? Embora se reconheça que, além da dificuldade de aceitação, de aprovação desses projetos nos nossos parlamentos, e a resistência da própria sociedade, muitas vezes, que entende que um equipamento como o mercado público é uma privatização, e, na verdade, não é uma privatização, é uma parceria público-privada, no sentido de qualificar aquele equipamento que é público e vai continuar prestando serviço público apenas... Parodi, explica para nós a diferença, então, da privatização para a PPP. A privatização, né, como eu referi no início, nós temos as nossas estatais, nós são 418 no Brasil, aquelas que eventualmente não cumprem mais a sua função social, econômica, elas podem ser privatizadas, né? Significa fazer um leilão e botar o recurso no caixa do Tesouro Nacional, Tesouro do Estado, né? Isso é privatização. Né? A PPP, vender a empresa para desfazer daquele ativo, né? Porque normalmente é um ativo que está dando prejuízo, não está mais cumprindo com a sua obrigação. Isso é privatização. Né? Nós temos exemplo aqui no caso da CRT, nossa saudosa CRT, que tu trabalhaste lá, foi um caso típico de privatização, um serviço essencial e que naquela época se levava aí 2 anos, às vezes, para ter uma linha de telefone fixo, né? Tinha fila e tudo mais, e hoje nós temos aí um serviço essencial, né? Um serviço público que é exercido sob regulação do poder público, né? Existe empresas reguladoras, né? de responsabilidade federal para dar garantia para o cidadão da qualidade do serviço diante de regras, de contratos, de indicadores fixados do ponto de vista legal. Né? E aí isso aí é para telefonia, para energia e tudo mais. Então, assim, rapidamente, né, a diferença que existe, né, de uma privatização, de uma PPP, uma concessão de um serviço público, é outra situação também diferenciada, né, em que o poder público autoriza a exploração de um determinado equipamento sob condições e que o financiamento da operação desse equipamento vai se dar normalmente através de uma tarifa, né? Que o usuário, enfim, vai pagar. O caso mais conhecido aí são os famosos pedágios. Tá? E nós temos outras operações urbanas consorciadas. É uma operação extremamente importante que está vinculada a uma questão fundamental para as cidades brasileiras, que é o planejamento urbano, os planos diretores, que através
desse mecanismo, né, que surgiu a partir do Estatuto das Cidades, em 2001, permite que se busque a parceria do setor privado através de um mecanismo relativamente simples, em que, identificada a área com potencial de expansão econômica, comercial, enfim, que estimule a participação do capital privado, é feita toda a estruturação, não, Abel, do projeto, e a partir dessa estruturação é definido, então, o montante de recursos para que haja o investimento e a melhoria de um determinado espaço da cidade, com a identificação desse potencial, e imediatamente isso é submetido ao Poder Legislativo, que tem que ter uma lei específica, e aquilo que é adicionado do ponto de vista de índice construtivo, isso passa a ser uma moeda conversível em títulos que são negociáveis no mercado, inclusive em bolsa de valores, é regulado pela CVM, e que no momento da comercialização, né, da implementação dos empreendimentos, a iniciativa privada vai fazer a comercialização da diferença daquele índice acima do que estava originalmente fixado pelo poder público. E é importante que o planejamento nessa área, como de resto, é um instrumento fundamental para que a boa gestão pública possa transcorrer de forma a minimizar riscos e a minimizar perdas e desperdício de recurso público. É muito comum, inclusive aqui tivemos a oportunidade de ser secretário, né, de Planejamento do Estado, secretário de Fazenda aqui de Gravataí, secretário de Planejamento aqui de Porto Alegre, e quando nós lá chegamos, nos deparamos com as famosas obras da Copa, paralisadas, enfim, e tudo isso em decorrência, obviamente, pela deficiência de planejamento, com todos os problemas que nós todos aí acompanhamos. Felizmente conseguimos resgatar a condição de execução através da regularidade dos recursos financeiros, das questões técnicas envolvendo todos esses projetos. Então, nós estamos falando do ponto de vista de alternativas de financiamento com a participação da iniciativa privada e que alguns exemplos, né, referidos, e lá eu nem tinha conhecimento específico que a CRP foi constituída com esse modelo de parceria público-privada, não existia nem a regulamentação, e que deu muito certo, e que nós temos experiências mundo afora, no caso da Inglaterra, que tem uma regulação muito mais focada na relação contratual do que nos dispositivos legais. Nós temos hoje no Brasil todo o regramento legal e poucos cases de sucesso nessa área. Na Inglaterra é justamente o contrário. Não, Parodi, a gente concorda com isso, e que bom que tu traz aí esse cenário aí de legislação que existe. Por óbvio, precisa vontade política, né? Como a gestão pública está ligado a decisões governamentais e de legisladores, tem que ter vontade política, senão o negócio não anda, né? Tu não consegue privatizar nada se lá a Assembleia não aprovar. Então, assim, ótimo tu trazer essa informação de que existem os mecanismos, existe legislação, existem os modelos de privatizar, ou seja, vende o negócio público para alguém, existe o modelo de PPP, ou seja, faz uma parceria bacana entre o poder público e a iniciativa privada. Existe esse modelo também que você se referiu aí dos índices, que é super bacana. Eu queria passar, até para nós ter um dinamismo aí, queria passar para o Abel, até por questão de tempo também. Abel,
dá um cenário aí, você acompanha várias empresas que você fez projetos, enfim, deve ter gente aí inadimplente, pedindo prorrogação, refinanciando posições. Como é que tu enxerga aí pandemia, pós-pandemia, muita quebradeira, muita, enfim, cara, qual é o teu sentimento aí? Clóvis, o momento realmente é bastante preocupante, né? É delicado. Inclusive, existe aí algumas portarias a nível federal que estão automaticamente encaminhando aos bancos linhas do BNDES, né, para prorrogação. E acredito eu que deva acontecer uma outra aí, né? Porque aqui temos aí até agosto, né? De abril foi até agosto. E os empresários estão esperando que tenha uma nova prorrogação nessas linhas do sistema BNDES, porque o problema é muito sério, né? E os empresários, os bancos até são bastante receptivos, os bancos de desenvolvimento, aqui o BRDE e o Badesul, ninguém tem a intenção de executar, não é esse o objetivo, é a negociação, é a parceria, né? Isso aí a gente sabe disso, isso aí é muito importante. E também o que nos preocupa são as análises, né, para futuros projetos, né? Pois é. É uma outra situação que os bancos estão flexibilizando o ano de 2020, estão flexibilizando, principalmente no turismo está acontecendo isso, ou seja, esquece 2020, vamos pegar o que a empresa faturou em 2019, quais são as perspectivas para 21 e 22, né? Porque o cenário de hoje ele é completamente comprometido em termos de análise. Não tem como tu viabilizar um projeto hoje com o resultado de 2020. Não tem maneira. E os bancos de fomento, né, esses dois citados, o Banrisul também tem uma carteira de desenvolvimento, também está bastante propício para essas análises, né? Mas respondendo objetivamente, o momento é preocupante, principalmente para as micros e pequenas operações. Essas empresas aí, e eu recebo diversas solicitações, diversas orientações, e assim, e tem algumas que 7 anos de vida, sabe, por exemplo, no setor de... Porque o turismo é um dos mais afetados de tudo. É muito. Então, assim, e assim, aos poucos estão sendo reabertos, né, com todos os protocolos, com todos os cuidados, né, mas as pessoas também têm receio de se deslocar. Então, o turismo vai começar como regional, né, nas suas localidades, não vai ter um deslocamento a nível nacional agora, muito menos internacional. Então, todos esses cuidados estão tendo, e eu participo, Clóvis, também, do grupo chamado G30, da Serra Gaúcha, na área de turismo, onde tem todos os empresários aí que tu imagina, né, potenciais do parques, hotéis, agência de turismo, né, liderado pelo Thomas, né, que coordena esse grupo. Então, todas as preocupações que nós estamos fazendo, reuniões, né, para abertura desse estabelecimento, repito, com todos os cuidados, com tudo que a Serra Gaúcha está fazendo. Quando eu falo em turismo, claro que o turismo é Rio Grande do Sul, mas Gramado e Canela, por exemplo, 80% a 90% da sua economia é voltada ao turismo. Né? E aí nós temos nessas regiões aí, Bento Gonçalves, Caxias, Garibaldi, São Francisco de Paula e assim por diante. Então, todas essas medidas estão sendo feitas, estão sendo orientadas para que a gente possa retomar esse turismo com segurança, com tranquilidade, que a gente possa deslocar para essas localidades com a tua família, sabendo que todos os protocolos estão sendo feitos, tá? E que tu vai ter uma boa tranquilidade. Né? Então, que bom, Abel. Isso aí é um trabalho muito bacana, Clóvis, que a gente está fazendo. Tá? E aí não é questão de dinheiro, não é questão de financiamento, muitas vezes é orientação, sabe? E uma coordenação que existe muito legal entre as prefeituras desses municípios com o empresariado. Entende? O trade funciona muito legal nisso aí, muito bacana nisso aí. Legal. Muito bom, Abel. Pô, eu fico contente que você, por toda a tua experiência aí, possa ajudar esses empresários nesse setor e fazer muitas vezes um link aí com o Badesul, com o BRDE, com outros bancos, com financiadores e gente que apoia, gente que gerencia. Pô, fico contente com isso porque a
a roda da economia gira muito bem aí nessa região turística que você mencionou, e todo o estado. A gente tem um reconhecimento fantástico aí. Que bom, poxa, sucesso. Deixa eu dizer para nós três aqui, a gente ganhou alguns minutos extra aí na nossa live. Por incrível que pareça, nós já estamos 1 hora aqui, e a coordenação nos deu aí mais uns 15 minutinhos aí para a gente não cansar o nosso público também. A gente vai tocar mais uns 15 minutos. Então, cada um de nós aí pode falar um pouco mais, uns 5 minutos aí. Eu queria só fazer uma manifestação aqui na minha área. Eu queria lembrar a todos que estão nos ouvindo, que estão participando, que vão ouvir essa gravação, etc., que nós temos um fator super importante nesse país, que é a redução da taxa de juros, né? A taxa de juros, a Selic, etc. e tal, foi reduzida drasticamente. Qualquer um de nós que tem poupança hoje, ou um fundo de renda fixa, nós vamos ter um rendimento lá de 2%, 3%, 4% ao ano. Ou seja, qualquer um de nós que vai botar R$ 1.000 no início lá em janeiro, no banco, lá em dezembro vai ter 1.020, 1.030. Então, assim, em razão desse juro baixo, muitos poupadores, muitos investidores, muita pessoa física, muita família está buscando alternativas de investimento. Então, nessa minha área de investir em empresas emergentes, de investir em empresas de inovação, de tecnologia, etc., existem várias famílias e vários investidores procurando fundos exatamente para investir dinheiro, não mais numa renda fixa, mas em algum negócio que tem duas grandes perspectivas. Uma está investindo na economia real, realmente em algum negócio, e o outro é que busca, eventualmente, um retorno maior do que essa renda fixa aí, a poupança que vai nos render 3%, 4% ao ano, aí, se render. Por um lado, então, tem investidores colocando recursos nessa área, e, por outro lado, nós temos um grupo muito interessante de novos empreendedores. Assim, essa dor ensina a gemer, então tem muita gente fazendo negócios, iniciando empresas, que precisam, então, de uma assessoria, uma consultoria tipo a do Abel, tipo a do Parodi, tipo a nossa. Mas, acima de tudo, eu queria encorajar todo esse pessoal, todos jovens empreendedores, inovadores, busca de novas tecnologias, que continuem corajosos, continuem tentando fazer seus negócios, porque vai existir capital, tem capital disponível para isso, cada vez mais, até porque o juro está muito baixo e o pessoal está buscando alternativas. Se vocês acompanharem estatística de bolsa, por exemplo, todo mês tem milhares de novos CPFs entrando na Bolsa de Valores, ou seja, gente que nunca investiu em bolsa, agora, com o juro baixo, está indo lá, tentando comprar algum papel para investir, etc. E tal. Assim como pode comprar uma ação na Bolsa de Valores, pode também comprar uma ação, um pedaço de uma empresa, uma cota de capital de algum fundo que investe em empresas nascentes, emergentes, etc. E tal. Queria encorajar, então, tanto investidores como também empreendedores, porque o mundo pós-pandemia aí vai estar muito propício para negócios crescentes nesse país. Clóvis, uma pergunta, uma curiosidade. Qual é a cota mínima para entrar no fundo da CRP e qual é os fundos que estão abertos? Olha, Abel, nós hoje na CRP não temos nenhum fundo aberto, não estamos captando nenhum. Os fundos da CRP já tiveram cotas aí de R$100 mil, colocados por alguns empreendedores, mas hoje tem, Abel, várias aceleradoras, vários fundos de crowdfunding, assim, que têm recebido
investimentos muito baixos, investimentos lá de R$5.000, de R$10.000, investidores que, por sua vez, depois são investidos em empresas. Então, no próprio estado aqui no Rio Grande do Sul, tem várias aceleradoras que aceitam investidores com recursos aí na faixa de 5, 10, 20 mil reais sem nenhum problema. Hoje em dia está bem propenso para isso. Okay. Parodi, assim, tem 5 minutos para a tua mensagem final nesse mundo aí de público-privado, privatização, gestão pública, legislação, enfim, para o bem da sociedade, para o bem de todos nós. Por favor, tua mensagem final aí com toda a experiência que você tem, para a gente ir já encaminhando aí o encerramento da live. Com certeza, Clóvis e todos aqueles que estão nos acompanhando, e acho que o que devemos, nesse momento, é trazer a mensagem que nós vamos superar essa crise, e fico muito satisfeito com as notícias, né, que o Clóvis traz aqui para todos nós, o Abel, enfim, e que nós acertamos na escolha desse tema como justamente uma alternativa de superação da crise, que é buscar essa parceria, né, com o capital privado, que ele é abundante pela notícia as notícias que a gente acompanha e confirmada agora pelo Clóvis, e que nós precisamos, então, justamente nesse momento que haveremos de superar essa pandemia, e justamente num momento de escolha dos nossos representantes no legislativo, no executivo, que a gente possa levar esse debate para que aqueles que forem da nossa escolha e que seja comprometido, né, com a coisa pública, com a ética, com valores morais, com a experiência, enfim, que essas pessoas, então, possam merecer a confiança, né, da nossa sociedade, para que a gente possa confiar nessas pessoas que vão trazer as soluções que tanto a sociedade necessita, especialmente agora, nesse momento de tamanha dificuldade e urgência, para que a gente encontre logo esses caminhos. Então, foi uma satisfação ter compartilhado um pouco da nossa experiência. Nós haveremos de, em outros momentos, voltar a conversar. Espero contar com a parceria do Clóvis e do Abel, porque esse assunto ele é bastante rico, muito extenso, e obviamente que teríamos muita coisa ainda a conversar. Então, fica aí o convite para que, se gostaram, nos acompanhe, então, numa próxima edição, e que visite o nosso site, né, www.parod.com.br, que lá encontrarão, então, um rol de outras experiências, de sugestões para que a gente possa enriquecer os nossos futuros debates. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. O Parodi, esse artigo que tu escreveu está nesse site aí, Parodi, está lá disponível? Está disponível. Tá bom. Muito bom, Parodi. Olha, estou torcendo para você, vou entrar nesse teu site aí, li teu artigo, pô, está bem escrito, e, poxa, continua nessa linha aí que nós precisamos exatamente contar com a experiência aí tua, por todos esses anos que tu já passou aí nessa gestão pública, você sabe as coisas boas, as coisas que não deram certo, e certamente vai trilhar um bom caminho aí para nos ajudar a construir uma sociedade melhor aqui no Estado e desse país. Obrigado aí, Parodi, eu também agradeço pela parceria. Abel, vamos bater um papo aí, final aí da tua área. Eu entendo
realmente, Abel, que entrou um dinheiro meio extraordinário aí por causa da pandemia, né? Entrou muita grana pública aí, quer dizer, o governo se obrigou a colocar disponível para nós, para a população, para os empresários, para os menos assistidos, botar uma grana disponível aí para poder, enfim, até para sobreviver aí, até para ter um prato de comida muitas vezes. Então, mas vai ter um momento seguinte aí que não vai ter esse dinheiro extraordinário, vai ter os dinheiros ordinários, né? E aí eu acho que o papel do empresário privado e da poupança que está disponível aí é super importante para esses empreendimentos que nós temos por fazer, né, Abel? Tem tanta coisa para fazer nesse estado aí, nos nossos municípios, a gente olha para o lado, tem tanta coisa para modernizar, tanta nova tecnologia para fazer. Então, assim, trabalhos como o da Fomento aí, que tem toda essa experiência em projetos, em project finance, em projeção de negócios, cara, é super importante para poder canalizar, inclusive, dinheiro privado para esses negócios, né, Abel? Alguém me deu uma estatística aqueles dias que existem 7 trilhões de dinheiro investido em renda fixa. Quer dizer, poxa, um pedacinho desse dinheiro aí para tanto empreendimento bacana que tem por fazer aí, o papel da Fomento é super importante. Cara, vamos motivar esse grupo todo aí para botar dinheiro em negócios privados, a economia real, e tuas iniciativas são super importantes aí. Tu tem uma mensagem final aí para nossos ouvintes aí, para nossa turma que está assistindo, para o Parodi, para mim, enfim, vamos lá, Bel. Liga o microfone. Estava tão... Agora sim. Bom. Não, assim, eu tinha desligado para ouvir melhor ali, não ter ruído. Mas, realmente, Clóvis, eu acho que nós temos que passar uma mensagem de otimismo, como já foi dito aí por vocês. Acho que é fundamental isso, apesar do momento delicado, mas os recursos federais para giro emergencial está sendo dado através dos bancos, né? Não vai atender todo mundo? Não vai, infelizmente não vai. Mas esse fluxo de caixa momentâneo, à medida do possível, está sendo liberado através do governo federal e pelos bancos, né? Os bancos estatais aí. Então, isso aí, pelo menos, ameniza uma situação de agora. E, claro, tem que ter projetos para frente, né? Nós temos encaminhados projetos de investimento. Esse valor que eu te falei, que nós temos a Fomento, 50 milhões, 80% são investimentos. Legal. São investimentos que estão sendo realizados. Legal. Claro que são investimentos para 2021, 2022, né? Um cronograma aí de 2 anos, até 5 anos, no caso do turismo, repito, né? Mas a gente está muito otimista, a gente tem orientado, Clóvis, também, muitos empresários nessas tomadas de recurso, de como buscar o recurso, né, e como fazer, dentro do possível, uma gestão dessa experiência que o Parodi tem na questão pública. A gente, dentro do possível, a gente faz na privada também, né, com os empresários, o relacionamento que a gente tem, e essas lives que o próprio Conselho de Economia fez, essas divulgações, foi excelente isso, sabe? A repercussão que isso aí tem para a sociedade, ao empresariado, é muito importante, né? E está lá, e continua lá no Conselho, né? Todas essa live que tu fizesse várias, né, Cláudio? Imagina. E eu acho que isso tudo é importante, isso aí tudo, nós da economia, né, o Parodi como administrador, também são fundamentais nessa participação aí. Então, a gente não vai resolver todos os problemas, não vamos resolver, mas a gente vai poder colaborar e ajudar na medida do possível. Então, eu me sinto, Cláudio, assim, a coração aberto, né, extremamente realizado, né, dentro da profissão, dentro das orientações que a gente tem feito, né, e cada vez mais, eu digo assim, o nosso site lá, Fomento, consultoria.com.br, está aberto para conversar, não é para captar. Então, a questão do financiamento, isso aí é natural que acontece. Tem várias empresas aí, repito, que a gente tem orientado aí por 3 meses, né? E não fechamos negócio. Não é questão de nós fechar um negócio, é nós
orientar a empresa, se ela puder buscar sozinho o financiamento, a gente vai dizer assim, ó, não precisa de fomento, vai lá no banco dessa forma e busca o recurso, fala com o BRDE, fala com o Banrisul, fala com o Badesul, fala com o Sicredi. A Caixa Federal e o Banco do Brasil já é um pouco mais complexo, porque eles estão com várias linhas de financiamento, entende? Mas esses outros bancos que eu citei aí estão receptivos para esse tipo de demanda de financiamento. Então, Clóvis e Parodi, eu agradeço a oportunidade aí, foi muito legal a gente retomar aí depois de quantos anos, né? Então, retomar lá do 75, né, Parodi? 20 anos, Isso. né? 21, né? O Clóvis foi uma professora na minha empresa, fiz vários relatórios do Clóvis para chegar a técnico científico. Eu tenho um maior orgulho aí de ter trabalhado com o Clóvis. Muito obrigado por tudo. Boa noite. Muito obrigado. Eu só queria dar um toque final, né, porque o Clóvis é economista, né, o Abel é economista e eu administrador de empresa, muito, vamos dizer assim, com experiência na gestão pública, porque também me qualifiquei em cursos de pós-graduação, né, em gestão e políticas públicas, e com certeza nós temos um papel muito importante para que a gente possa garantir dias melhores para o nosso povo, para a nossa sociedade, para Porto Alegre, para o nosso estado e para o Brasil. Valeu, só para deixar a marca do administrador também, porque todos são importantes, o administrador, o economista, o advogado, o profissional liberal, e as pessoas mais importantes e as pessoas mais simples também. Todos nós somos importantes para construir o nosso futuro. Valeu. Pessoal, eu em meu nome, queria agradecer a todos que estão nos ouvindo, a todos que vão ouvir a gravação. Nós jogamos aqui 1 hora e 15 minutos. Queria agradecer o apoio da Milena e do seu time. Queria desejar sucesso aqui aos meus amigos Abel, ao meu amigo Parodi, a todos que nos ouvem, que nos escutam, que vão nos escutar. Muito obrigado. É um dia frio, um dia de inverno. Nós estamos aqui das 6 e pouco até quase 8 horas, exatamente compartilhando experiências para o bem da sociedade, para o bem de todos nós. Que todos fiquem bem, que todos se cuidem nessa pandemia e até a próxima oportunidade. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado, boa noite. Fique com Deus.